Ao abrir as páginas da Bíblia Sagrada, muitos de nós encontramos uma narrativa que parece familiar, uma história que nos foi contada repetidas vezes, através de lentes específicas que moldaram nossa compreensão, não apenas do texto sagrado, mas da própria humanidade. Existe, entretanto, uma corrente subterrânea que percorre essas páginas antigas, uma verdade histórica que foi sistematicamente ofuscada, não por acaso, mas por um projeto consciente de poder que necessitava reescrever as origens, para justificar hierarquias inventadas. O que se propõe aqui não é uma simples reinterpretação, mas uma jornada arqueológica textual, uma escavação nas camadas mais profundas das Escrituras, para recuperar uma memória apagada, a centralidade das civilizações africanas na formação do mundo bíblico e, consequentemente, na construção da identidade espiritual de bilhões. A pergunta que nos guia é incômoda e necessária: e se a história que aprendemos sobre a África na Bíblia estiver fundamentalmente errada? E se, ao invés de um continente à margem da ação divina, a África e seus povos foram, desde o princípio, arquitetos e protagonistas essenciais do drama sagrado? Para iniciar esta descoberta, precisamos voltar ao momento fundador, aquela passagem em Gênesis que se tornou, tragicamente, a pedra angular de um dos maiores equívocos da história da interpretação. A narrativa é conhecida. Após as águas do dilúvio baixarem, Noé, o patriarca renovador da humanidade, dedica-se ao cultivo da vinha. Em um episódio de vulnerabilidade humana universal, ele se embriaga com o fruto de seu trabalho e adormece em estado de nudez dentro de sua tenda. Seu filho Cam, conforme o relato, vê sua condição, mas a reação que tem não é de cuidado ou discrição. Ele sai e leva a notícia, carregada de uma falta de respeito, a seus dois irmãos, Sem e Jafé. Estes, contrastantemente, pegam uma manta, caminham de costas para dentro do espaço e cobrem o pai sem contemplar sua nudez, um ato de profunda reverência filial. Ao despertar e tomar conhecimento do ocorrido, Noé profere palavras que ecoariam através dos séculos com consequências devastadoras. A leitura tradicional e colonial, impregnada de preconceito, insistiu em ver aqui uma maldição racial. Ensinaram por gerações que Noé amaldiçoou Cam, e que essa maldição manifestou-se como a pele escura, e um destino perpétuo de subserviência para todos os seus descendentes. Essa interpretação, nascida não da exegese cuidadosa, mas da necessidade ideológica de validar a desumanização do comércio transatlântico de escravizados, transformou um texto complexo em arma teológica. Ela criou uma ficção poderosa, a de que o próprio Deus havia estabelecido uma ordem natural, onde alguns povos, por sua origem, estavam destinados a dominar, e outros, a servir. Contudo, quando silenciamos o ruído dos séculos de doutrinação racista, e nos colocamos diante das palavras hebraicas originais, algo crucial salta aos olhos. A maldição não é lançada sobre Cam. O texto é cristalino em sua especificidade. Noé diz: maldito seja Canaã, servo dos servos seja ele aos seus irmãos. Gênesis 9:25. O alvo é Canaã, um dos 4 filhos de Cam, e não o patriarca em si. Este detalhe genealógico não é um mero preciosismo, é a chave que desmonta toda a estrutura racista. Se a intenção fosse condenar toda a linhagem africana, a maldição recairia sobre o nome de Cam. Mas a profecia é seletiva e geopoliticamente orientada. E para onde aponta? A própria Bíblia, no capítulo seguinte, o famoso Temple das Nações, de Gênesis 10, traça o mapa. Os descendentes de Canaã são os cananeus, povos que se estabeleceram na faixa de terra do Levante, ocupando regiões que hoje compreendem o Líbano, Israel, Palestina e partes da Síria e Jordânia. São eles os futuros habitantes de cidades como Sidom, Tiro e os povos que os israelitas encontrariam ao entrar na terra prometida. A maldição, portanto, é localizada. Ela prenuncia um conflito específico, a futura conquista da terra de Canaã pelos descendentes de Sem, os israelitas. Não há nenhuma menção, nenhuma pista, nenhuma conexão lógica que ligue essa palavra profética aos povos que se estabeleceram ao sul do Egito, na vastidão do continente africano. Afirmar isso é cometer um duplo erro, ignorar a geografia do mundo antigo e violar os princípios mais básicos de interpretação histórica.
Libertos do falso peso da maldição generalizada, nossos olhos podem agora se ajustar para enxergar a verdadeira magnitude do legado de Cam, conforme desdobrado em Gênesis 10. Este capítulo não é uma simples lista de nomes. É a certidão de nascimento das nações antigas, um tratado geopolítico inspirado que descreve como a humanidade pós-diluviana se estruturou. E ao examinar a linhagem de Cam, encontramos não uma narrativa de vergonha, mas um registro de fundação imperial. Os filhos de Cam são apresentados como 4 pilares: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Já desviamos o foco de Canaã, cujo destino se desenrolaria no crescente fértil. Agora, nossa jornada nos leva para o sul, seguindo os rastros dos 3 irmãos, cujas histórias estão entrelaçadas com o solo do continente africano, erguendo civilizações cujo esplendor ecoaria através dos milênios. O primogênito, Cush, carrega um nome que se tornaria sinônimo de poder e mistério na antiguidade. A terra de Cush, mencionada repetidamente nas escrituras, não era uma região periférica ou obscura. Era o Reino Núbio, um império florescente ao sul do Egito, no território que hoje abrange o norte do Sudão e o sul do Egito. Para os autores bíblicos, Cush era a referência geográfica e étnica para os povos de pele mais escura que habitavam essas terras distantes. Os poetas e cronistas gregos, séculos depois, os chamariam de etíopes, literalmente pessoas de rostos queimados, um termo que denotava admiração e reconhecimento de sua distinção física em um mundo mediterrâneo. Mas a Bíblia não mostra um povo exótico e passivo, mostra uma nação formidável. O reino de Cush era conhecido por sua riqueza em incalculável ouro, pedras preciosas, ébano, e por seus arqueiros, guerreiros cuja habilidade era temida em todos os campos de batalha do Oriente Próximo. Este não é o retrato de um povo amaldiçoado à servidão. É o perfil de uma potência militar e econômica, um farol de civilização às margens do Nilo. Da linhagem de Cush surgiria uma figura emblemática de ambição humana, Nimrod, seu neto. A Bíblia o descreve como o primeiro homem poderoso na terra e poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10, 8-9. Ele foi o arquiteto dos primeiros grandes centros urbanos da Mesopotâmia pós-diluviana, fundador de reinos como Babel, Eresh, Acade e Calné, na terra de Sinear. A imagem aqui é do construtor de impérios, do líder carismático e fundador de cidades, um legado de poder secular e organização política, que brotou diretamente da raiz cuxita. O segundo filho, Mizraim, é, em hebraico, a própria designação para o Egito. Este simples fato é revolucionário para nossa compreensão. A mais célebre civilização do mundo antigo, o Egito dos faraós, das pirâmides, da escrita hieroglífica e do poder teocrático, é apresentada na genealogia sagrada como uma nação camita, descendente de Cam. O vínculo bíblico entre Mizraim e o Egito é inequívoco e constante. Isso coloca o Egito firmemente dentro da esfera africana da narrativa bíblica, desafiando representações modernas e eurocêntricas que, por séculos, tentaram embranquecer seus faraós e sua cultura. O Egito não é um plano externo ou meramente vizinho na história de Israel. É parte da mesma família extensa, um primo poderoso cujo destino se cruzaria repetidamente com o do povo hebreu, ora como opressor, ora como refúgio, sempre como um espelho complexo de poder, sabedoria e idolatria. A relação é tão íntima que a própria terra de Cush, por vezes, governaria seu irmão ao norte. A história registra a 25 dinastia egípcia, os faraós negros ou cuxitas, que, vindos da Núbia, unificaram o Vale do Nilo, sob seu cetro. Um deles, o faraó Taharka, citado como Tiraka em 2 Reis 19:9, é mencionado na Bíblia como um monarca de tal estatura, que seu potencial apoio a um rei de Judá fez um império invasor, como a Assíria hesitar. Imaginar um faraó de origem núbia, portanto cuxita, portanto descendente de Cam, comandando o epicentro de uma das civilizações mais influentes da história humana, é o antídoto definitivo para o veneno da doutrina da maldição. Era a linhagem supostamente amaldiçoada governando o centro do mundo conhecido. O terceiro filho, Put, completa o triunvirato africano. Os estudiosos geralmente localizam seus descendentes nas terras a oeste do Egito, correspondendo à antiga Líbia, e possivelmente a regiões mais ao longo da costa africana do Mediterrâneo.
A Bíblia pinta os putitas não como servos, mas como guerreiros de elite. O profeta Naum, em sua visão sobre a queda de Nínive, pergunta retoricamente: Put e Lud estavam entre os teus ajudantes? Naum 3:9. Jeremias e Ezequiel também os mencionam ao lado de nações mercenárias conhecidas por seu poderio, muitas vezes associando-os ao manejo habilidoso do escudo. Eles eram, portanto, um povo cuja identidade estava ligada à força marcial, à capacidade de defesa e ao serviço militar de alto nível. Mais uma vez, uma imagem diametralmente oposta à de servidão passiva. O que esta rápida visão genealógica revela? Revela que a Bíblia, em seu registro de origem, atribui aos filhos de Cam a paternidade das civilizações que definiram o Nordeste africano antigo, o reino núbio-etíope Cuxi, o Império Egípcio Mizraim e os domínios líbicos Put. São atribuídos a eles feitos de fundação de cidades, estabelecimento de reinos, inovações em caça e guerra, e o exercício da realeza suprema. A narrativa é de agência, soberania e influência massiva. A geografia bíblica confirma essa centralidade. O Mar Vermelho não era uma barreira intransponível, mas um corredor. O mundo antigo via o Egito e a Núbia como parte integrante do sistema político e cultural do Levante. A África, nessa visão, não é o continente distante e isolado da imaginação colonial posterior. É o vizinho imediato, o berço de impérios, o parceiro comercial, o adversário militar e, muitas vezes, o refúgio espiritual. A tabela das nações não marginaliza os camitas. Ela os coloca no palco principal da história antiga. E você, que está mergulhando nessa redescoberta conosco, já tinha percebido como a Bíblia mapeia essas civilizações africanas, com tanto destaque? Isso muda a forma como você enxerga o mundo antigo? Se esta jornada está ressignificando coisas que você talvez tenha aprendido de forma diferente, imagine quantas outras pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. Fazer parte deste canal é se juntar a uma comunidade que está desvendando camadas da história e da fé. Para não perder nenhum passo desta investigação, e porque cada inscrito fortalece essa busca por verdades esquecidas, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. E já que estamos falando de identidade e legado, que tal usar os comentários não só para deixar um gostei, mas para escrever de onde vem o seu sobrenome, ou a região de origem da sua família? Vamos, juntos, montar um mapa humano nos comentários, celebrando a diversidade de nossas próprias histórias, assim como estamos celebrando a dos personagens bíblicos. Sua história também importa nessa conversa. Compreendida a fundação geopolítica e a nobreza das linhagens de Cuxi, Mizraim e Put, a narrativa bíblica deixa de ser um mapa abstrato, para se tornar um drama repleto de rostos, nomes e destinos pessoais. A presença africana não é um pano de fundo estático, é uma força viva, ativa e decisiva que interage, desafia, salva e ensina o próprio povo de Israel em momentos cruciais. Vamos abandonar agora a visão panorâmica da tabela das nações e nos aproximar de indivíduos cujas histórias particulares comprovam, de forma irrefutável, como os descendentes de Cam ocuparam posições de profunda influência, intimidade espiritual e até mesmo de redenção dentro do plano divino. Estes não são personagens secundários, são agentes da história sagrada. Nos primórdios da formação nacional israelita, já encontramos uma conexão africana direta e pessoal na vida de seu maior líder, Moisés. O livro de Números, capítulo 12, narra um episódio revelador e frequentemente suavizado. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começam a criticá-lo publicamente, e o cerne da questão é explicitado. Por acaso o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Não tem falado também por meio de nós? No entanto, o texto imediatamente acrescenta: ora, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem ele se tinha casado. Números 12, 1-2. O motivo da discórdia era, inegavelmente, seu casamento com uma mulher de Cuxi, uma africana. A reação divina é rápida, severa e esclarecedora. O Senhor convoca os 3 irmãos e desce numa coluna de nuvem para repreender Miriam e Arão, afirmando a autoridade única de Moisés. Como consequência, Miriam é afligida com lepra temporária, ficando branca como a neve. A ironia divina é profundamente simbólica.
Ao criticarem a união de Moisés com uma mulher de pele escura, Miriam é punida com uma condição que a deixa com uma pele doentia e descorada. Deus não apenas valida o casamento, como defende a escolha de Moisés, e pune o preconceito familiar. Esta esposa cuxita, cujo nome não é registrado, não era uma concubina ou uma figura marginal. Ela era a companheira do libertador de Israel em um período crítico, e sua união recebeu o aval direto do céu. Este episódio é um dos primeiros e mais claros repúdios bíblicos à xenofobia e ao racismo. Avancemos alguns séculos, para o apogeu do reino de Israel sob Salomão. A fama de sua sabedoria e riqueza atraiu a atenção de uma das monarcas mais enigmáticas e poderosas de seu tempo, a Rainha do Sul. O primeiro livro dos Reis, capítulo 10, e as crônicas narram sua visita espetacular. Ela viaja para Jerusalém com uma imensa comitiva, carregada de ouro, pedras preciosas e especiarias em quantidades nunca antes vistas. Seu objetivo não era mera diplomacia, era um teste intelectual e teológico. Ela propôs a Salomão enigmas difíceis, questões que iam da filosofia prática à governança e à teologia. Impressionada não apenas pela riqueza, mas sobretudo pela sabedoria do rei e pela organização de seu reino e adoração, ela faz uma declaração poderosa: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti, e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. 1 Reis 10, 9. Ela, uma soberana estrangeira, reconhece e proclama a soberania do Deus de Israel. A tradição etíope, mantida há milênios pela Igreja Ortodoxa Teoaedo, identifica esta rainha como Maqueda, a rainha da Etiópia, Cuxi, e afirma que dela e de Salomão nasceu Menelik, fundador da dinastia salomônica etíope, que, segundo creem, governou o país até o século XX. Seja esta conexão genealógica, histórica ou legendária, o fato é que o Novo Testamento endossa sua grandeza. Jesus Cristo, ao criticar a geração incrédula de seu tempo, afirma: a Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. A sabedoria e a busca espiritual desta governante africana são elevadas por Jesus como exemplo de fé ativa, um padrão contra o qual a incredulidade seria julgada. No período profético, a presença africana continua marcante e íntima. O profeta Sofonias inicia seu livro com uma genealogia em comum, que remonta a 4 gerações. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Sofonias 1:1. O nome de seu pai, Cuxi, é um patronímico que significa literalmente o Cuxita, ou o homem de Cuxi. Isso tem sido interpretado por muitos estudiosos como uma indicação clara de que Sofonias tinha ascendência africana direta, possivelmente por parte de pai. Além disso, ao vincular sua linhagem ao rei Ezequias, sugere-se que este profeta com possíveis raízes cuxitas pertencia a uma família de notável prestígio em Judá. Sofonias, cujas profecias são contundentes sobre o dia do Senhor, era, portanto, um homem cuja voz autorizada de juízo e esperança vinha de uma herança multicultural, demonstrando que o chamado profético em Israel transcendia origens étnicas puras. A influência não se limitava à corte ou ao profetismo, permeava até a guarda real. Jeremias é resgatado de uma cisterna lamacenta por um oficial estrangeiro de notável compaixão e eficiência, Ebed-Meleque, o cuxita. Jeremias 38, 7. Este homem, cujo nome significa servo do rei, não era um israelita, era um oficial etíope a serviço do rei Zedequias. Ao ouvir da injustiça cometida contra Jeremias, ele não hesita, vai diretamente ao rei, argumenta com coragem sobre o erro que está sendo cometido e, obtendo permissão, organiza meticulosamente o resgate do profeta, usando panos velhos e cordas para não machucá-lo. Por sua fé e ação justa, ele recebe uma promessa pessoal de proteção divina durante a queda iminente de Jerusalém. Jeremias 39, 15-18. Ebed-Meleque, o cuxita, emerge assim como um modelo de integridade e humanidade, em meio ao colapso moral do próprio povo de Deus. Por fim, no limiar entre os testamentos, temos o eloquente testemunho do poeta do Cântico dos Cânticos. No auge deste poema de amor,
A amada descreve a si mesma, e a reação de outros a ela, com uma afirmação que ecoa através dos séculos: não olheis para o fato de eu estar morena, porque o sol me queimou. Cânticos 1, 6. A palavra hebraica aqui para morena, shechorá, está na mesma raiz de preto ou escuro. Ela reconhece que sua pele foi bronzeada, escurecida pelo sol, uma característica que a distingue e pela qual ela foi observada, talvez criticada. No contexto do poema, esta característica física é parte integrante de sua beleza e de sua história de trabalho. Os filhos de minha mãe iraram-se contra mim, fizeram-me guardadora de vinhas. A aceitação de sua cor e sua transformação em elemento poético de beleza é um poderoso contra-argumento a qualquer noção de que a tonalidade escura da pele fosse vista como indesejável ou amaldiçoada na cosmovisão hebraica. Cada um destes casos, a esposa de Moisés, a rainha do sul, o profeta Sofonias, o oficial Ebed-Meleque e a noiva do cântico formam um mosaico incontestável. Eles mostram africanos e pessoas de ascendência ou aparência africana, em papéis de esposa legitimada, monarca sábia, voz profética autorizada, herói de compaixão e símbolo de beleza amorosa. Esta é a verdadeira teologia bíblica da identidade, diversa, integrada e focada na fé e no caráter, não na etnia. A narrativa bíblica atinge seu clímax e sua reconfiguração radical com a chegada de Jesus Cristo. E é precisamente neste momento de virada cósmica, quando a mensagem do Evangelho se prepara para romper todas as barreiras étnicas e nacionais, que a presença africana reaparece de forma visceral, simbólica e fundamental. Se no Antigo Testamento os povos de origem camita foram reis, profetas e parceiros, no Novo Testamento eles se tornam participantes ativos nos eventos centrais da salvação e nos primórdios da Igreja, demonstrando que a universalidade do cristianismo não foi uma ideia tardia, mas uma realidade inscrita desde sua fundação, na cruz e no dia de Pentecostes. O cenário é o ápice do drama da paixão. Jesus, torturado e enfraquecido, é forçado a carregar o patibulum, o braço horizontal de sua própria cruz, rumo ao Gólgota. Sobe o peso físico do madeiro e o peso metafísico do pecado da humanidade. Sua força humana se esvai. É então que os soldados romanos, seguindo o direito de angaria, que lhes permitia requisitar serviços de civis, recrutam à força um homem que passava pelo local, vindo do campo. O evangelista Marcos, cuja narrativa é frequentemente a mais vívida e detalhada, registra: e obrigaram a Simão, o Cireneu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que lhe levasse a cruz. Marcos 15, 21. A identificação é crucial. Cirene era uma importante cidade greco-romana na região da Líbia, no norte da África. Simão era, portanto, um africano, provavelmente um judeu da diáspora, ou um convertido ao judaísmo, que havia subido a Jerusalém para a Páscoa. Em um momento de sofrimento máximo, quando nem os discípulos mais próximos estavam presentes, a provisão de Deus para aliviar fisicamente seu filho foi um homem negro do continente africano. Simão não foi um mero espectador. Ele teve o privilégio singular e angustiante de colocar seus ombros sob o mesmo madeiro que sustentaria o Redentor. Seu contato com a cruz não foi metafórico, foi físico, suado e real. A tradição cristã posterior viu nesse ato uma poderosa prefiguração. Assim como Simão, vindo da África, ajudou a carregar a cruz, todo o continente e toda a humanidade de todas as raças seriam convidados a tomar sua própria cruz e segui-lo. Mas a história de Simão não termina ali. A menção de seus filhos, Alexandre e Rufo, por nome, sugere que eles eram figuras conhecidas pela comunidade cristã primitiva, a quem Marcos escrevia. Esta pista genealógica ganha uma dimensão extraordinária quando encontramos, nas saudações da carta de Paulo aos Romanos, escrita cerca de 30 anos depois: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Romanos 16 e 13. A coincidência do nome, o contexto familiar único e a proeminência de Rufo na Igreja de Roma levam muitos estudiosos a acreditar que se trata do mesmo filho do Cireneu. Se esta conexão estiver correta, temos um panorama emocionante. O homem africano que carregou a cruz de Cristo viu seus filhos se tornarem pilares da Igreja em Roma, o coração do império. E sua esposa, a mãe de Rufo, foi uma figura maternal tão significativa para o apóstolo Paulo, que ele a chama de sua própria mãe.
A família de um africano tornou-se, assim, família espiritual da liderança apostólica. Este vínculo africano com o núcleo duro da igreja primitiva se aprofunda ainda mais. No livro de Atos, no momento em que a fé cristã começa sua expansão explosiva, além do mundo judaico, encontramos em Antioquia, um dos primeiros e mais importantes centros missionários, uma equipe de liderança multicultural extraordinária. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, e Saulo. Atos 13, 1. Duas figuras aqui chamam a atenção. Primeiro, Lúcio de Cirene, outro africano da mesma região líbia de Simão. Segundo, e mais intrigante, Simeão, chamado Níger. Níger não é um nome próprio, é um sobrenome descritivo em latim que significa literalmente negro, escuro ou de pele morena. Era uma forma comum no mundo romano de distinguir pessoas pela aparência. Simeão, também chamado de Níger, era, portanto, um homem reconhecido por sua tez escura, muito provavelmente um africano, ou uma pessoa de ascendência africana. E este homem não era um membro qualquer. Era listado entre os profetas e mestres que dirigiam e ensinavam a igreja de Antioquia, a mesma igreja que comissionaria Barnabé e Saulo, o futuro Paulo, em sua primeira viagem missionária. Um homem negro estava, assim, entre os mentores espirituais dos maiores missionários do cristianismo primitivo. A universalidade prometida no Antigo Testamento e realizada em Pentecostes, quando pessoas de todas as nações, debaixo do céu, ouviram os discípulos falarem em suas próprias línguas, encontrou sua expressão concreta numa liderança eclesiástica que incluía africanos em posições de autoridade profética e docente. A mensagem é clara: o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e os dons ministeriais foram distribuídos sem qualquer distinção étnica. A igreja, desde seu berço, era intrinsecamente multicultural, e como um último e definitivo selo sobre esta verdade, temos o testemunho do próprio apóstolo Paulo, o teólogo da graça e da inclusão. Em sua poderosa defesa da justificação pela fé e não pela lei, ele escolhe um exemplo histórico que deve ter chocado seus leitores judeus. Pela fé Ob, a meretriz, não pereceu com os que foram desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Hebreus 11:31, em lista de heróis da fé. E mais diretamente, na carta aos Gálatas, ao argumentar que em Cristo não há mais divisões fundamentais, ele declara: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 13:28. Esta afirmação revolucionária, que demoliu os pilares de separação do mundo antigo, etnia, status social e gênero, encontra seu fundamento na própria natureza da obra de Cristo. Se o batismo em Cristo unifica o judeu e o grego, ele unifica por implicação todas as etnias e nações, incluindo explicitamente aquelas descendentes de Sem, Jafé e Cam. A parede de separação, derrubada por Cristo, incluía também o muro imaginário da maldição racial. A nova humanidade, a Igreja, é composta por pessoas de todas as linhagens, reconciliadas em um só corpo. Portanto, da via dolorosa ao concílio de Antioquia, das epístolas aos primeiros cultos, a presença africana não é acidental ou decorativa. Ela é constitutiva. Um africano aliviou o fardo físico do Salvador. Filhos de africanos foram sustentáculos da igreja em Roma. Profetas e mestres africanos dirigiram uma das principais igrejas do mundo conhecido. E a teologia apostólica proclamou, de forma irrevogável, a unidade de todos em Cristo. A história da salvação, conforme contada pelo Novo Testamento, é inescapavelmente policromática. Se a presença africana permeia as narrativas históricas e proféticas e se insere nos momentos fundacionais da Igreja, há uma culminação ainda mais profunda e pessoal para essa verdade. Ela toca o próprio coração da identidade cristã, a humanidade de Jesus de Nazaré. A genealogia do Messias, longe de ser uma lista monótona de nomes hebraicos, é um testemunho deliberado da graça invasora de Deus, que teceu sua história redentora, através de linhagens consideradas impuras, marginais e estrangeiras. Ao examinarmos a linhagem de Jesus conforme registrada no Evangelho de Mateus, encontramos
de forma intencional e provocativa, mulheres cujas origens desmontam qualquer noção de pureza étnica ou de uma suposta maldição hereditária. Entre elas, 2 possuem uma conexão direta e inegável com a linhagem de Cam, transformando a narrativa da maldição em uma história de inclusão radical e redenção. A primeira dessas mulheres é Tamar. Sua história, narrada em Gênesis 38, é complexa e dramática. Ela era uma mulher cananeia, ou seja, descendente direta de Canaã, filho de Cam. Casada com Er, filho de Judá, ela viu-se presa em um ciclo de injustiça, conforme a lei do Levirato. Após a morte sucessiva de seus 2 primeiros maridos, Er e Onã, filhos de Judá, ela é negligenciada pelo sogro, que não entrega seu terceiro filho, Selá, para dar-lhe descendência. Tomando o destino em suas próprias mãos, Tamar disfarça-se de prostituta ritual à beira do caminho e engendra um encontro com o próprio Judá, que, não a reconhecendo, deixa com ela seu selo, seu cordão e seu cajado como penhor. Grávida e acusada de prostituição, ela apresenta os objetos de Judá, forçando-o a reconhecer. Ela é mais justa do que eu. Gênesis 3:8 e 26. Dos gêmeos que nascem, Pérez e Zerá, a linhagem de Pérez seguirá até o rei Davi e, consequentemente, até Jesus. Tamar, a cananeia, descendente da linhagem sobre a qual Noé pronunciou palavras difíceis, não é apagada da história. Pelo contrário, sua coragem, sua luta por justiça dentro de um sistema que a oprimia, e sua fé prática são legitimadas, e seu nome é eternizado na genealogia do Salvador. A maldição sobre Canaã não impediu que uma de suas filhas se tornasse um instrumento crucial no plano da redenção. A segunda mulher é ainda mais emblemática, Ob. Ela é apresentada em Josué 2 como uma moradora de Jericó, uma cidade cananeia destinada à destruição. Seu ofício é explicitado. Ela era uma hospedeira, termo que a tradição judaica e cristã entende como referente a uma mulher que gerenciava uma estalagem ou pousada, um empreendimento comercial, à beira da muralha da cidade. Em um ato de fé extraordinária, baseada no que ouvira sobre o poder do Deus de Israel, ela esconde os espias israelitas, mente às autoridades de sua própria cidade e, em troca de salvar sua família, consegue um pacto de segurança. A declaração de fé que ela profere aos espias é um dos momentos teológicos mais ricos do livro de Josué, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Ob, a cananeia, a estrangeira, a mulher de uma profissão marginalizada, professa uma teologia mais clara que muitos israelitas. Por sua fé e ação, ela e toda sua casa são poupadas na queda de Jericó. O texto depois nos informa que ela veio a habitar no meio de Israel. Josué 6:25. A tradição judaica, seguida pelo evangelista Mateus e pelo autor da carta aos Hebreus, afirma que ela se casou com Salmão, tornando-se assim a mãe de Boaz, o avô de Jessé, pai do rei Davi. Ob, a cananeia, torna-se assim bisavó do maior rei de Israel e, mais uma vez, uma antepassada direta de Jesus Cristo. O autor de Hebreus não hesita em incluí-la no rol dos heróis da fé. Hebreus 11:31. E Tiago a cita como exemplo de fé demonstrada por obras. Tiago 2:25. A trajetória de Ob é a antítese completa de uma maldição. É a história de uma mulher cananeia, que, pela fé, transcende seu destino aparente, é integrada ao povo de Deus e ocupa um lugar de honra eterna na linhagem real e messiânica. A inclusão destas mulheres por Mateus é um escândalo teológico calculado. Em uma cultura que valorizava linhagens puramente patriarcais e israelitas, destacar 4 mulheres: Tamar, Ob, Rute a Moabita, e Batseba, a esposa de Ioinhas, o hitita, antes de chegar a Maria, é uma declaração poderosa. E dessas 4, 2 são explicitamente cananeias, da linhagem de Cam. A mensagem é irrefutável. O sangue cananeu, o sangue da linhagem supostamente amaldiçoada, corre nas veias do Rei dos Reis. A graça de Deus não apenas alcançou essa linhagem, mas a escolheu para ser um canal de bênção para toda a humanidade. A maldição é, portanto, desfeita e redimida na própria pessoa de Jesus. Em Cristo, a maldição da lei foi levada. Gálatas 13:13. E isso inclui toda e qualquer maldição humana, racial ou histórica, que tenha sido falsamente atribuída. Ele, em sua genealogia terrena, já carregava a prova de que sua missão era desfazer todas as barreiras.
Esta verdade tem implicações tectônicas para nossa autocompreensão como comunidade de fé. Em primeiro lugar, ela destrói qualquer fundamento teológico para o racismo, a supremacia étnica ou o preconceito. Se o próprio Salvador tem ancestrais da linhagem que foi falsamente difamada, quem somos nós para levantar muros de separação? Em segundo lugar, ela exalta o princípio da fé sobre a linhagem. Tamar e Ob não foram incluídas por sua etnia, mas por sua coragem e fé ativa em um Deus que elas estavam conhecendo. Elas são o arquétipo do estrangeiro que, pela fé, se torna herdeiro. Por fim, isso nos convida a reler toda a Bíblia com novos olhos. A história da salvação não é a história de um povo étnico se purificando, mas de um Deus que, desde o início, está construindo uma família multifacetada, a partir de todas as famílias da Terra, inclusive e especialmente daquelas que os poderes deste mundo tentaram desqualificar. A genealogia de Jesus é, portanto, muito mais que uma lista. É um manifesto contra o puritanismo étnico, um manifesto a favor da graça surpreendente. Um certificado de que a aliança de Deus com Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3 incluía, de forma proativa e gloriosa, as famílias descendentes de Cam. A cruz, carregada no ombro de um sireneu, foi erguida por um homem com cananeus em sua árvore genealógica. A redenção, em sua essência, é inclusiva. Ao final desta jornada através das páginas da Escritura, das genealogias fundadoras, as biografias íntimas, das cortes reais ao caminho do Calvário, um panorama radicalmente novo, e ao mesmo tempo antiquíssimo se estabelece. A narrativa que nos foi contada, de uma maldição divina sobre os povos de pele escura, não sobrevive ao mais elementar exame textual. Ela se desfaz como fumaça diante da evidência clara e reiterada. O que encontramos, em seu lugar, não é um vazio, mas uma tapeçaria rica, complexa e gloriosa, a história da centralidade e da dignidade irredutível dos povos africanos e de suas linhagens no coração do drama bíblico. Recapitulamos os marcos dessa verdade. Partimos da falsa premissa, desmontando a leitura distorcida de Gênesis 9, para revelar que a maldição foi específica, profética e geográfica, dirigida a Canaã e seus descendentes no Levante, sem qualquer menção ou implicação para os povos do continente africano. Em seguida, redescobrimos a nobreza das origens na tabela das nações, onde os filhos de Cam-Cush, Mizraim e Put, são apresentados como patriarcas de impérios formidáveis, o reino núbio-etíope de riquezas inigualáveis, a civilização egípcia em todo o seu esplendor, e os reinos líbicos de guerreiros renomados. Vimos, então, estes nomes coletivos ganharem rosto e voz em personagens decisivos. A esposa cuxita de Moisés, defendida pelo próprio Deus. A rainha do sul, cuja sabedoria e busca são elogiadas pelo Cristo. O profeta Sofonias, de possível ascendência africana. O corajoso oficial Ebed-Meleque. E a noiva morena do cântico. Avançando para a plenitude dos tempos, testemunhamos a presença africana nos momentos cardeais da redenção. Simão de Cirene, cujos ombros africanos sustentaram fisicamente a cruz, e cuja família se tornou coluna da igreja em Roma. Simeão, Níger e Lúcio de Cirene, mestres e profetas na vanguarda da igreja gentílica de Antioquia. E, de forma mais íntima e poderosa, descobrimos que esta linhagem não é apenas coadjuvante, mas está entrelaçada à própria carne do Salvador, através das mães cananeias Tamar e Ob, inscritas para sempre na genealogia do Messias. O que tudo isso significa? Significa que a verdadeira herança bíblica dos povos negros não é a maldição, mas a contribuição fundamental. Não é a servidão, mas a soberania, a sabedoria, a proteção profética, o serviço sacrificial e a inclusão na linhagem real. A Bíblia, lida em sua integridade, não apoia a opressão, ela a desmascara. O Deus das Escrituras não é o arquiteto de hierarquias raciais. Ele é o quebra-cadeias, aquele que, desde o início, teceu sua história com fios de todas as cores. Esta redescoberta não é um exercício arqueológico frio. Ela tem o poder de curar feridas históricas profundas, de restaurar a dignidade espiritual a milhões e de corrigir um dos erros de interpretação mais danosos da história da Igreja. Para o crente de qualquer etnia, essa compreensão expande a visão do reino.
A fé cristã deixa de ser percebida como uma herança europeia ou mediterrânea branqueada e se revela em sua verdadeira natureza, uma fé radicalmente afroasiática, nascida no cruzamento de continentes, amadurecida no diálogo e no conflito entre impérios africanos e nações semíticas, e consumada na pessoa de um judeu com ancestrais cananeus. Portanto, este estudo é um convite à releitura. Que possamos abrir nossas Bíblias e nossos comentários com novos olhos, buscando ver a diversidade que sempre esteve lá. Um convite à reparação. Reconhecer este legado é um passo necessário na cura das feridas abertas pelo uso da religião para justificar a escravidão e o colonialismo. E, finalmente, um convite à celebração. Celebrar a riqueza policromática do corpo de Cristo, que desde seus primórdios foi composto de judeus e gregos, de semitas e camitas, de europeus e africanos, todos unidos em uma só esperança. A história que precisamos contar e recontar não é a da maldição de Cam, é a história da bênção nas linhas de Cush, do Egito e da Líbia. É a história da fé de Uab, da coragem de Tamar, da força de Simão e da sabedoria da rainha. É, em última análise, a história de um Deus cujo plano de redenção era grande demais para ser contido por qualquer fronteira étnica ou geográfica, e que, em sua graça surpreendente, escolheu incluir a todos, especialmente aos que foram injustamente marginalizados, na narrativa mais importante de todas. Agora, a conversa continua com você. Esta jornada ressoou no seu espírito? Muito antes dos algoritmos e dos feeds, a fé era transmitida ao redor do fogo, em comunidade, compartilhando histórias que davam sentido ao mundo. Quero convidar você a fazer parte dessa fogueira digital. Se este conteúdo tocou seu coração ou abriu sua mente, juntar-se a esta comunidade é o próximo passo natural. Inscreva-se no canal, não como um número, mas como um viajante a mais nesta estrada de redescoberta. Aperte o sininho para que possamos continuar essa conversa nas próximas jornadas. E já que falamos tanto de genealogias e legados, quero ouvir a sua história. Nos comentários, não se limite a um gostei. Conte para nós, o que desta herança africana na Bíblia mais te surpreendeu ou tocou? Sua própria história familiar ou de fé dialogou com algo que vimos hoje? Como você acha que essa compreensão pode mudar a forma como vivemos nossa fé em comunidade? Vamos, juntos, tecer uma rede de testemunhos e insights, tão diversa quanto a própria narrativa que acabamos de explorar. Sua voz é importante nesta reconstrução.